Muito bem, seja bem-vindo a LFP Cursos. Hoje vamos fazer a análise da questão de número 47 da Prova Unificada da Magistratura Nacional, mais uma vez trabalhando aqui processo civil após a avenida. A questão de número 47 do concurso da magistratura, ela também trata de processo civil e é uma questão voltada para o procedimento de arrolamento e partilha. Diz o seguinte: João ajuizou ação de inventário sob a forma de arrolamento comum, referente aos bens deixados por seu pai Jonas. Os herdeiros são maiores e capazes, à exceção de Pedro, irmão caçula de João, que possui 10 anos de idade. O Ministério Público não se opôs ao processamento do inventário pelo rito do arrolamento. Apresentado o esboço de partilha, João mostrou o comprovante de recolhimento dos impostos referentes aos bens do espólio. Ato contínuo, o juiz julgou a partilha e determinou a expedição dos formais em favor dos herdeiros. Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta. Bom, antes de entrar nas alternativas, é importante ressaltar que a questão trata do arrolamento. O arrolamento, ele é um tipo de inventário, né? Só que num procedimento mais conciso. Basicamente, temos 3 tipos de arrolamento. O arrolamento comum, quando tem concordância de todos os herdeiros. O arrolamento por adjudicação, quando só tem um herdeiro. E aí tem gente que diz que é modalidade de arrolamento comum. E nós temos o arrolamento sumário, quando os bens não ultrapassam 1.000 salários mínimos. Vamos às alternativas. Alternativa A. Ainda que o membro do Ministério Público tenha concordado com o processamento do inventário sob o rito do arrolamento comum, a presença de menor absolutamente incapaz torna impositiva a adoção do procedimento comum de inventário, havendo nulidade processual na hipótese. Bom, para começo de conversa, uma nulidade processual, para ser reconhecida pelo magistrado, ela tem que vir acompanhada da prova do prejuízo, certo? Houve prejuízo? Não houve prejuízo. Isso está no artigo 282 do CPC. Bom, passada essa questão, não se fala no enunciado em prejuízo, apenas se fala em adoção do rito, adoção do procedimento. Considerando o arrolamento comum, nós temos o artigo 665, que estabelece que o inventário processar-se-á também na forma do 664, que é o arrolamento, tá? Ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes do Ministério Público. No caso do enunciado, as partes concordaram, o Ministério Público concordou também, então não há que se falar em nulidade. A alternativa A já descartamos. Alternativa B. A Fazenda Pública não ficará adstrita ao valor dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros, quando do lançamento administrativo do imposto de transmissão. Isso é meio que uma característica geral do inventário, né? Às vezes se faz uma estimativa de valor do patrimônio e a Fazenda Pública não concorda com esse valor e atribui o seu próprio valor àquele bem. Bom, enfim, é importante a gente analisar o 662. O 662, nos seus parágrafos 1º e 2º, diz assim: no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão de propriedade dos bens do espólio. O imposto sobre transmissão de bens, típico dos inventários, típico da sucessão mortis causa. Parágrafo 1º. A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fiscal, se apurar em processo administrativo o valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença, pelos meios adequados ao lançamento de créditos
tributários em geral. Ou seja, no arrolamento, os herdeiros eles dizem qual é o valor de cada bem, recolhe o imposto sobre isso, e se a fazenda pública entender que o valor está errado e que o valor recolhido tem que ser maior, ela não pode reclamar isso no inventário. Ela vai ter que fazer isso em procedimento ou até mesmo processo próprio. E por fim, parágrafo 2º, o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. E é bem o que fala a alternativa B. A alternativa B, ela é não vou dizer que é uma transcrição literal, mas ela é uma transcrição não literal do parágrafo 2º do 662. Então, a alternativa B, ela está correta. Mas vamos continuar. Alternativa C. O juiz não poderia julgar a partilha sem que João apresentasse prova da quitação do imposto de transmissão, não bastando a mera comprovação de que os bens do espólio estão com sua regularidade fiscal em dia. Não. Até pelo seguinte motivo, a partilha no arrolamento, o formal, ela deve ser prévia ao pagamento do imposto. É apresentado o espólio, né? É feita a relação de herdeiros e bens do falecido, aí é feita a quitação de eventuais tributos individuais de cada bem, um IPTU atrasado, uma coisa assim, não é mesmo? E aí o juiz já expede formal de partilha e ato contínuo as guias do imposto. Mas, para ter uma resposta mais objetiva e positivada, vamos ao 659 do CPC, que no seu parágrafo 2º diz assim: transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado formal de partilha e elaborada a carta de adjudicação. Em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto. Ou seja, só depois é que o fisco é intimado para lançar o imposto. Só para complementar, de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária nos termos do parágrafo 2º do 662. Então, a alternativa C também está errada, né? Não precisa pagar o tributo antes. Primeiro, julga, resolve a partilha, concede a adjudicação, a transmissão, e aí se faz o cálculo e o lançamento do imposto. Alternativa D. Por se tratar de inventário processado sob a forma de arrolamento comum, é certo dizer que o valor dos bens do espólio é igual ou inferior a 2.000 salários mínimos. Bom, primeiro, o arrolamento aí entra naquela classificação doutrinária comum por adjudicação, etc. O arrolamento comum, segundo o artigo 664, ele é obrigatório para aqueles casos em que o patrimônio do espólio não ultrapassa 1.000 salários mínimos e não 2.000 salários mínimos. Então já há um equívoco aqui nessa questão, nessa alternativa D, que já a faz errada, tá? E aí nós podemos também trazer aqui as outras hipóteses de arrolamento. Então não é só essa hipótese de arrolamento. Então a alternativa D, ela já é descartada de plano. Por fim, alternativa E. O arrolamento comum ou sumaríssimo, começamos mal, né? Não temos no CPC a previsão de arrolamento sumaríssimo. Nós temos o comum ou sumário. Então aqui nós já temos um indício fortíssimo de que a alternativa E também está errada. Então o arrolamento comum ou sumaríssimo permite o exame das questões relativas ao lançamento, ao pagamento e à quitação das taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Assim como já foi lido antes, né, no 662, essas questões elas são feitas por processo à parte, por ação própria, ou processo administrativo ou ação judicial, mas não dentro do arrolamento. A ideia é que o arrolamento ele seja rápido,
que ele não demore, né? E o gabarito oficial é a alternativa B, como nós havíamos trabalhado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, espalhe a palavra, spread the word. Muito obrigado.